Olá, graça e paz a todos que fazem parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Estamos de volta no nosso comentário teológico, parte 5. Como eu falei, na parte 4, que eu estaria falando sobre os ofícios de Cristo. E é sobre isto que eu vou estar lendo e explicando aqui para vocês. Eu não vou nem ler todo esse texto, pois é grande. Mas eu vou falar sobre os 3 ofícios importantes de Cristo. Cristo, ele foi profeta. Cristo, ele foi sacerdote. E é sacerdote até hoje. E ele é rei. Esses são os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele representou Deus diante dos homens, falando da parte de Deus para todos os homens. Como sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele representou os homens diante de Deus, quando ele procurou se oferecer a si próprio em sacrifício pelos pecados da humanidade. E nós vemos aqui, diz aqui, nos céus Jesus é sumo sacerdote, intercede pela sua igreja. Como rei, ele está entronizado nos céus. Ele está à direita de Deus Pai, lá nos céus. E Jesus, ele governa o universo, especialmente a sua igreja, que somos nós, né? Que somos templos e morada do Espírito Santo. Então, espero que vocês tenham compreendido os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdotes e rei. Vamos falar de 2 homens que se destacou depois de Lutero. Nós sabemos que Lutero foi o fundador da Reforma Protestante, aonde ele defendeu muitas teses. E depois de Lutero veio Armínio. Vou falar agora sobre Armínio. E logo após eu vou falar um pouco sobre João Calvino e sobre o calvinismo, né? Vamos lá. O arminianismo ensina que o pecado não habilitou o homem totalmente em si, que ele ainda conserva a faculdade de por si mesmo, independente de ação divina, dar resposta ao Evangelho de Cristo. Queria dizer Armínio que o homem colaborava com sua salvação, pois ele tinha o livre arbítrio de aceitar ou rejeitar a obra de Cristo. Afirmava ainda Armínio que a salvação, uma vez recebida, poderia ser perdida se o indivíduo não perseverasse na fé. O homem pode cair na graça. O homem não pode continuar na salvação a menos que continue a querer ser salvo, ensinava Armínio. E os 5 pontos dos arminianos era a vontade livre, o primeiro ponto do arminiano, que sustenta que o homem é dotado de vontade livre. De vontade. Livre eleição condicional. Armínio ensinava também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que devia crer na expiação universal. A morte de Cristo oferece a Deus base para salvar todos os homens. Contudo, cada homem deve exercer livre vontade para aceitar a Cristo. Ou seja, Armínio é uma das teses teológicas que a maioria de nós adotamos. Existe uma boa parte de evangélicos, de cristãos, que adota o costume do João Calvino, na qual, no decorrer da nossa explicação, nós vamos falar um pouco das teses dele. Mas eu especialmente concordo com Armínio. Nós temos realmente livre arbítrio
E nesse livre arbítrio, nós damos um passo para Cristo, nós aceitamos a Ele como nosso Salvador das nossas vidas, e nós temos que continuar conservando a nossa salvação. Era isso que Armínio estava defendendo, no qual nós lemos aqui. Que se nós nos desviarmos das doutrinas, se nós nos desviarmos do que ensina a palavra de Deus, então a nossa salvação, ela não é incondicional. A nossa salvação, ela vai de acordo com a nossa perseverança. Se nós perseverarmos até o fim, nós vamos ser salvos. Mas se nós recuarmos ou voltarmos no meio do caminho, então você pode até ter aceitado a Cristo, pode ser batizado nas águas, pode ter sido batizado no Espírito Santo, mas perde a salvação porque você mesmo desistiu. Porque você teve o livre arbítrio de continuar e não continuou. Então Armínio, ele ensinava isso, sobre a vontade livre, que era o primeiro ponto. Ele sustenta também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus. Né? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem vai continuar, quem não vai. Ele sabe quem vai perseverar até o fim, quem não vai perseverar. Mas, contudo, é nós que escolhemos se queremos permanecer firmes ou se queremos recuar por qualquer coisa. Então, eu concordo com a teologia dos arminianos, né? De Armínio. Agora vamos falar um pouco da teologia de Calvino, né? João Calvino. Diz aqui, eu coloquei, deixar aqui destacado, é só um resumo para vocês entenderem um pouco da história. João Calvino e o calvinismo. Em muitos países, a reforma protestante foi combatida de forma bastante violenta. Milhares de protestantes foram presos pela Inquisição Tribunal do Santo Ofício, em toda a Europa, com muitos deles sendo condenados à morte. E na França, tradicionalmente, um reino aliado ao Vaticano, não foi diferente. Neste país, os protestantes foram perseguidos e presos. Em consequência a isso, muitos se refugiavam na cidade vizinha, na Suíça. Foi daí que veio João Calvino, lá em 1509 a 1564. Foi um desses protestantes franceses que fugiu para o território suíço, ou seja, João Calvino, na época da perseguição da Igreja Católica, que teve a Inquisição, e na França foi aonde foi ferrenha mesmo a perseguição. Então o que foi que aconteceu? Esse João Calvino, ele fugiu para a Suíça, e lá na Suíça ele teve a chance de continuar no seu trabalho. Aí diz aqui, na Suíça, Calvino entrou em contato com a ideia humanista e principalmente teve acesso à literatura grega antiga. Né? Então ele teve acesso a essa literatura antiga grega. E esse contato com a literatura clássica e humanista foi muito importante para aquilo que Calvino iria desenvolver em sua teologia. Então, meus queridos amados irmãos, João Calvino, ele foi estudando alguns costumes gregos, algumas histórias gregas, e foi aí que ele manteve alguns princípios formulados. Ele adotou, porque ele foi um dos discípulos de Martinho Lutero. Mas só que ele não adotou muitas coisas luteranas. Ele acrescentou
algumas coisas, porque Lutero ele adotava a tese dos arminianos. Ele adotava a tese dos arminianos. Já Calvino não. Calvino ele veio com a sua teologia própria. Ele criou sua própria teologia, que é a doutrina da predestinação. Essa doutrina da predestinação de Calvino, ele afirmava que uma vez salvo, sempre salvo. Se você fez um compromisso com Deus, então você já era salvo. Você podia pecar, você podia fazer o que tivesse, porque é a semente que estava na pele humana e que você ia ser salvo. E se alguma pessoa apostatasse da fé, Calvino ele afirmava que é porque aquela pessoa já estava predestinado a cometer aquilo. Já estava predestinado ao inferno. Predestinado a não ser salvo. Então, de acordo com Calvino, era normal a depravação do homem. É tanto que são os cinco pontos calvinistas. Depois vocês podem estudar um pouco sobre a história de João Calvino. É muito importante você estudar sobre isso, pois é bom nós conhecermos esses pontos teológicos para poder saber um pouco da história bíblica, dos acontecimentos, das perseguições. Então todas essas coisas ocorreram naquela época. Então houve cinco pontos calvinistas. Primeiro, a depravação total do homem. Esse é um dos pontos aonde diz: também chamada de depravação radical, corrupção total, incapacidade total, indica que toda criatura humana em sua condição atual, ou seja, após a queda, é caracterizada pelo pecado que corrompe e contamina, incluindo a mente. Por isso afirma que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado por natureza, hóstil e rebelde contra Deus. É isso aqui que afirmava um dos pontos calvinistas, que o homem é escravo por natureza do pecado e rebelde contra Deus de natureza. Por causa disso, ele fala. Aí tem outro ponto que é a eleição incondicional. Nessa eleição incondicional, eleição significa escolha. Quer dizer que Deus já tinha escolhido aquela pessoa para ser salvo. Eu não vou ler aqui todo o ponto, porque eu estou vendo que os minutos estão passando. Então vou logo explicar. Depois vocês fazem uma pesquisa, estudam um pouco sobre esse assunto, para que vocês entendam um pouco sobre a teologia calvinista. Então eles afirmam que Deus já tinha escolhido aquela pessoa foi escolhida para a salvação e pronto. E quem foi escolhido para o inferno é para o inferno e pronto. Essa é a teologia de Calvino. Depravação e eleição incondicional. Ele fala também da expiação particular, ou expiação limitada. De acordo com ele, Cristo, ele diz aqui, também chamada de redenção particular, ou redenção definida, significa que a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daquele que tem sido salvo da graça da salvação. A eficácia salvífica de Cristo Redentor, então não é universal, é potencialmente eficaz. Ele afirmava que o que Cristo fez não era universal, como nós sabemos que Cristo fez por toda a humanidade. Ele afirmava que aquilo ali iria receber, mas especificamente designada para consolidar a salvação daquele a quem Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Era o que afirmava os calvinistas. O terceiro ponto
Fala também da vocação eficaz, ou graça irresistível. Essa vocação eficaz é conhecida como graça eficaz. Esta doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência. Quando então Deus soberanamente visa salvar alguém, ou o indivíduo não tem como resistir a essa graça. É como se você fosse um robô. Se o Espírito Santo escolheu você, você não tem para onde correr. De acordo com o que ele diz aqui, você não tem, escolheu e pronto, você está escolhido, você já está salvo, você vai ser salvo. E na realidade não é totalmente assim. Deus ele dá livre arbítrio a todo o ser humano. Fala também o último ponto, que é o quinto ponto do calvinista, fala sobre a perseverança dos santos. Diz aqui, também conhecida como perseveração dos santos ou segurança eterna, este quinto ponto sugere que aqueles a quem Deus chamou para a salvação e depois a comunhão eterna com Ele, santos segundo a Bíblia, não pode cair em desgraça e perde sua salvação. Mesmo que em suas vidas o pecado o leve a renúncia à sua profissão de fé, se eles são autênticos eleitos, mais cedo ou mais tarde, retornarão à comunhão com Deus. Essa doutrina é baseada na suposição que a salvação é obra de Deus, do começo ao fim, e que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir que Deus os seus propósitos soberanos. Este conceito é ligeiramente diferente do conceito usado em algumas igrejas evangélicas, de uma vez salvo, salvo para sempre. Apesar da apostasia e falta de arrependimento, ou a permanência do pecado, desde que eles tiverem realmente aceito a Cristo no passado. No ensino tradicional calvinista, se uma pessoa cair em apostasia ou não mostrar mais sinais de arrependimento genuíno, ele afirma que isso aconteceu porque a pessoa já era uma pessoa que estava predestinado à perdição eterna. Então, por isso que aquilo aconteceu, porque os que eram da salvação, esses vai ficar até o fim. Então aqui eu falei sobre dois homens e os pontos de cada um. Eu quis explicar mais sobre os pontos de Calvino. Eu falei sobre Hermínio, sobre os arminianismos, e falei um pouco sobre o calvinismo. Eu falei sobre os pontos também de Hermínio, que é os pontos que concordo, e falei sobre os pontos de João Calvino, na qual eu não concordo. A maioria dos pontos dele aqui eu não concordo, mas a gente pega como uma história, um acontecimento, para poder estudar os costumes, as formas teológicas de cada um desses. O que é bom você pega para você. O que não é bom, você joga fora. Mas o bom você pega, você conserva. Então eu espero que você tenha compreendido. E se você teve alguma dúvida, só é você deixar o seu comentário aí que a gente procura explicar de uma forma mais clara o assunto que você teve dúvida. E você também vai pesquisar. Você quer conhecer a história de calvinista? Pesquise. Tem vários assuntos aí sobre João Calvino, sobre os arminianos, e você vai ver os pontos positivos e os pontos negativos. Porque Armínio teve os pontos positivos dele, mas também teve os pontos negativos dele. A mesma coisa foi João Calvino. Mas todos foram importantes
para a história da igreja chegar até onde ela chegou, tá bom? Agora, nós iremos, na sexta parte do nosso comentário teológico, nós iremos falar sobre o que é justificação. Vou falar sobre o que é justificação e vou ver se dá tempo nós falar o que é santificação de acordo com a Bíblia. Vou ver se eu falo desses 2 pontos no nosso próximo comentário teológico. Eu espero que vocês estejam aprendendo e estejam se aperfeiçoando dia após dia. E se você não é inscrito no meu canal, vocês se inscrevam aí. Aí embaixo tem assim, ó, inscrever, então se inscrevam e faça parte e receba cada vídeo que ser lançado pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Hoje é domingo e eu convido você para estar presente na Igreja Chamas Vivas sobre o Altar aqui em Barueri. Fica na Rua Istambul, número 18, bairro Vale do Sol, aqui em Barueri. Contamos com a sua presença, culto da família. Ok? Fiquem na paz do Senhor e até nosso próximo comentário teológico com o pastor Fábio. Fiquem na paz de Deus.